Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, alunos da terceira série do ensino médio da rede Seduc Piauí, que acompanham as nossas aulas nas salas do canal Educação, nas unidades da Seduc, nos 224 municípios do nosso estado. Aos nossos alunos que acompanham também as nossas aulas pelo YouTube, pela TV Antares, que transmite as nossas aqui oportunas aulas, a todos aqueles que são alunos presenciais e virtuais do canal Educação. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de linguagens aqui do canal. E a nossa aula, a quarta aula da segunda-feira, é com vocês e é a parte da literatura. Hoje, gente, nós vamos ter uma grata missão, falar sobre a literatura do nosso estado, do estado do Piauí, né? E é importante que a gente conheça os nomes, a representatividade daquilo que seria a cultura da nossa gente, do nosso povo, né? Para que a gente possa também ter aí essa noção de que nós temos muitos bons representantes dentro da literatura nacional. Hoje, na literatura brasileira, do modernismo, vamos trabalhar com a prosa de ficção e urbana de Jorge Rego de Carvalho, um dos grandes e mais importantes escritores da modernidade piauiense. Participou aí de um grupo formado pelos amigos Agadobal, ele e Paulo Nunes, e trouxe, através da sua literatura, essa representação não só psicológica, como também regionalista muito importante, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a literatura do nosso estado, do Piauí. Vamos contextualizar a produção de informações relacionadas ao oeirense Jorge Rego de Carvalho. Destacar o contexto da literatura brasileira, no contexto da literatura brasileira, os autores piauienses e, é claro, reconhecer o escritor piauiense citado, sendo um dos grandes renovadores da ficção em língua portuguesa, dando a sua contribuição à literatura brasileira, tá? Vamos resolver algumas questões, sim, e vamos ter também produção para casa, tá bom? Vamos lá falar sobre o nosso representante da nossa literatura, né? Literatura piauiense que tem em figuras ilustres e importantes situações extremamente telúricas. Olha, esse termo, gente, é um termo muito interessante e que aparece aí sempre relacionado à cultura local. Quando a gente tem a cultura de determinadas regiões, estados, cidades, a gente vai encontrar uma, vamos dizer assim, quase que situação constante, que é de trazer, através dessa expressão cultural, uma representatividade que faça com que nós tenhamos um processo de identidade construído e, através dessa identificação, um orgulho de pertencer àquela região. Então, o regionalismo, ele cria aí essa sensação de pertencimento e identidade. E nós, muitas vezes, nos orgulhamos de pertencer a essa região com esse tipo de sentimento telúrico, né? Telúrico é um adjetivo que representa aquilo que vem da terra, aquilo que está relacionado às suas origens. Mas não é uma coisa assim só de encontrar o ponto de saída. É trazer da terra, ou seja, das entranhas, aquele processo de identificação. Então, dentro desse regionalismo da literatura piauiense, a gente vai perceber os inúmeros escritores que nós tivemos, que tiveram essa capacidade de construir em suas narrativas esse sentimento de adoração aí ao nosso estado,
as suas origens, as suas cidades natais, aquilo que representa os aspectos importantes. Da Costa e Silva, por exemplo, lá da região de Amarante, do Médio Parnaíba, ele olhava para o rio, para aquelas, vamos dizer assim, rochas, aquela visão magnífica que temos daquele vale que corta a cidade de Amarante, né? Aí um olhar muito especial. Essa saudade afetuosa, cheia de melancolia, mas principalmente de amor irrestrito à sua terra natal, faz com que o da Costa e Silva e outros tantos poetas e escritores piauienses lembrem sempre daquilo que seria a sua memória afetiva. Inclusive, a gente usa essa terminologia de memória afetiva para buscar hoje aquilo que faz parte desse processo de imagens, essa construção imaginética que a gente vai encontrar e principalmente relacioná-la a esse processo de identificar. Saudade, olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor de minha terra, o rio cantigas de águas claras soluçando. Da Costa e Silva veio da região de Amarante, que é aí uma cidade que margeia o rio Parnaíba, que é o rio de identificação do nosso Piauí, né? O rio que corta o Piauí dentro daquilo que seria toda os seus aspectos, né, do extremo sul chegando ao norte, né, e faz com que nós tenhamos esse processo de identificar essa saudade, como ele diz, esse amor de minha terra. Então, esse amor de minha terra é isso que a gente chama de representação telúrica. Faz parte da memória afetiva, característica comum aos produtores de literatura do nosso estado. Bom, vamos trazer, gente, ao longo dessa nossa aula, a base de uma construção, vamos dizer assim, feita por um professor daqui do nosso canal, o professor Luiz Romero Lima, tá? Ele, com o seu livro de literatura piauiense, comercializado nas boas livrarias, aí no site da Quixote também, que tem esse papel mestre, né, à nossa disposição aqui, graças a Deus, lucidamente atuante aí dentro da nossa literatura. Ele construiu dentro dos seus estudos um aspecto historiográfico, ele estudou a história aí da construção da nossa literatura. E, segundo os seus estudos, a gente pode perceber a participação dos autores de origem piauiense a partir do neoclassicismo. Não seria dentro do século XVIII, mas lá no finalzinho do século XVIII, iniciando no século XIX. Autores como Ovidio Saraiva, o primeiro piauiense a produzir uma obra literária, né? Leonardo das Dores Castelo Branco, né? Um poeta barroco, que também participou nas lutas pela independência política brasileira, a chegar ao Francisco Gil Castelo Branco, né? Lá no século 1877, que produziu a sua narrativa Ataliba, o Vaqueiro do Sertão. Ataliba, o Vaqueiro, que foi uma obra, e é uma obra considerada como a pioneira, o primeiro romance da seca, escrito nessa pretensão de registrar esse clima desfavorável, essas situações desfavoráveis que vão existir no Nordeste, foi de um escritor piauiense chamado Francisco Gil Castelo Branco. A gente fala isso porque a gente já falou aqui a respeito do Graciliano Ramos e da Raquel de Queiroz, como eles foram notabilizados na literatura com o seu romance Vidas Secas e o seu romance O 15, já que eles denunciaram aquilo que o Francisco Gil Castelo Branco já tinha feito em 1877, uma narrativa
cujo o cenário, o pano de fundo é a região Nordeste no período da estiagem, tá? Aí a gente chega ao século XX, né? Com o Da Costa e Silva, né? Um poeta de dimensões simbolistas e parnasianas. Amava um soneto bem elaborado, com uma referência vocabular extremamente sofisticada, mas que apresentava, assim, esse pessimismo, essa melancolia, essa vontade de se dedicar a esses sentimentos mais profundos que compunham a sua representatividade. Abdias Neves publica um romance interessante na linha do realismo e do naturalismo, Um Manicaca. Olha aí, gíria da época para o famoso barriga branca de hoje, que é um termo idiomático, né, que a gente usa uma gíriazinha para se representar aí os homens que sofrem assédio das mulheres com quem são casadas, esses relacionamentos tóxicos em que, às vezes, a figura masculina é subjugada pela figura feminina. E o manicaca tem isso, é um termo na época que era utilizado para ofender de forma pejorativa esses homens que viviam esses relacionamentos tóxicos subjugados por mulheres, né? Era o famoso homem mandado pela mulher. E aí, olha, já mostrava que o pré-modernismo também teve forte representatividade. Autores de qualidade, como Da Costa e Silva, que representariam a poesia simbolista e parnasiana, o Abdias Neves, com seu realismo e naturalismo, né, mostrando a participação dos piauienses dentro dessa segunda fase, ou desses primeiros momentos do modernismo. E aí a gente vem para o modernismo que começa no Piauí a partir de 1940, tá, gente? A gente vai poder identificar que, a partir de 40, o piauiense, principalmente os intelectuais, como Gadobal, Ogerrego de Carvalho, Assis Brasil, Torquato Neto, Mário Faustino, vão entrar aí para a literatura e para a história do nosso país também. Torquato Neto fez parte do movimento chamado tropicalismo, né? Um movimento de contracultura, cujos principais nomes você conhece, figuras que hoje são reverenciadas pela sua participação cultural e política, como Gilberto Gil, como o cidadão lá, o Caetano Veloso, né? E contavam com a participação do piauiense também, Torquato Neto. O Mário Faustino, que foi um dos maiores críticos de literatura que existiam no Brasil na década de 50 e 60. E aí, olha, a palavra do Mário Faustino era o ponto de orgulho para muitos escritores, principalmente do pós-modernismo. Então, a gente vai ter autores que são de qualidade, que começam a construir aquilo que seria essa exposição positiva da literatura na literatura piauiense, na literatura brasileira, tá? E aí a gente vai atrás do modernismo no Piauí, que é a época onde nós vamos estudar os nossos autores. Hoje, vamos trabalhar esse cidadão bem aqui, que já está em outro plano, chamado Ogerrego de Carvalho, tá? O Ogerrego de Carvalho, junto com o seu amigo Gadobal, né, e o M. Paulo Nunes, também são formadores desse processo de inserção da literatura piauiense dentro do modernismo. E o modernismo do Piauí começa com uma movimentação interessante através da mídia, né? A mídia foi o primeiro aí contato que a sociedade piauiense teve com esses autores. Eles fundaram uma revista literária chamada Revista Caderno de Letras Meridiano. Letra Meridiano. Esse caderno de letras Meridiano circulou de uma forma bem rápida, né, no Piauí durante a década de 1940. Foram só 3 números, mas foi o suficiente para a revelação dos 3 mais importantes autores de literatura piauiense. Orlando Geral Rego de Carvalho, de Oeiras, Piauí, a Indemburgo Dobal,
o lá de Campo Maior, e o M. Paulo Nunes, que, se eu não estiver enganado, é aqui de Teresina, mas não tenho bem certeza, não. Esses 3 autores, eles se conheceram nessa revista e possibilitaram, através da produção e do trabalho que eles executaram, de organizadores de um movimento, de um grupo ou de uma representatividade importante da cultura e da mídia piauiense, em uma época em que a gente tinha ainda muitas dificuldades de circulação desse tipo de cultura aqui no nosso estado, o primeiro passo, né, para que a gente possa ter a construção de nomes que representem e que não façam feio, sob hipótese nenhuma, pelo contrário, eles são todos laureados nacionalmente, com prêmios e reconhecimentos pelas suas capacidades produtivas, né? Aí, e dentro desse aspecto nacional, eles acabam se tornando autores de uma forma gratificante, reconhecidos pela sua qualidade, tá? Então, desse grupo aí, vamos falar hoje do cidadão Jorge Rego de Carvalho, né? Que veio da cidade de Oeiras, né? O Orlando Geraldo Rego de Carvalho, conhecido como Jorge Rego, né? Nasceu no início da década de 1930, né? E foi uma grande inspiração para a cidade. E o fato dele ter vindo de Oeiras faz com que a gente possa representar aquela característica que eu falei para vocês no começo da aula, o telurismo, né? Oeiras não passa batido na obra do oeirense Jorge Rego de Carvalho. Aos 10 anos de idade, já escrevia para o Jornal da Escola, mas foi em 1942, aos 12 anos, que, quando ele leu o romance O Guarani, de José de Alencar, ele definitivamente disse: eu vou ser escritor. Tá? De Oeiras para Teresina principalmente aqui no nosso estado, a gente sabe que é um fluxo migratório muito óbvio. Há muitas dificuldades em cidades mais interioranas, e isso você joga para o século passado. Hoje não, você tem o canal Educação, que você não precisa sair da sua cidade, do seu recanto, que você tem acesso nas salas da SEDUC a uma educação de qualidade. Mas há mais de 100 anos atrás, né, há quase 100 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade educacional muito grande. E muitos jovens, homens, mulheres, que tinham, principalmente, conforto financeiro, suas famílias possuíam conforto financeiro, traziam os filhos para estudar e vinham também com os filhos, muitas vezes, morar na capital. E aí era em busca de melhor educação, de um processo de melhor estabelecimento, que havia esse processo de migração. Com o Jorge Rego de Carvalho não foi diferente. Ele também veio com a família, principalmente quando os filhos alcançavam a idade escolar, e a educação no Piauí no século passado, na década de 1940 e 50, as crianças só iam para a escola a partir dos 10 anos, quando elas se alfabetizavam. E a alfabetização era uma, vamos dizer assim, uma atitude familiar. Era um projeto familiar. Quem tinha que alfabetizar as crianças eram os próprios pais. E aí só depois a escola fazia um teste de nivelamento para saber realmente se as crianças tinham essa condição aí de aprendizagem e aceitavam elas. E aí a gente vai observar que não existiam escolas de ensino fundamental em todas as cidades piauienses, e principalmente as escolas de ensino médio, né? Que hoje é ensino médio, que antes era o chamado segundo grau, né? Só existiam as escolas de primeiro grau. E aí vinham para Teresina, como o Jorge Rego veio, estudar. E aqui ficavam, estudavam, aqui se tinha faculdades, né? A faculdade de teologia e a faculdade de direito e a faculdade de medicina já existiam. Então, como existiam 2 escolas referenciais, tinham as escolas particulares e as escolas públicas. E na década de 40 e 50, os grandes referenciais de educação eram essas escolas públicas, como a Escola Estadual Zacaria de Góes, o famoso Liceu Piauiense.
Na época, ela só aceitava homens, né? E as mulheres, ou elas estudavam na escola mantida pelas freiras, que era a escola das irmãs, ou então elas iam até a escola normal, que é a escola que existe lá na Zona Norte, mas que hoje acho que não funciona mais dentro desse aspecto de formação. Acho que é um outro setor da SEDUC lá. E aí a gente vai ver que ele vem para Teresina, estuda, se forma, entra para a faculdade de Direito e também alcança, né, todos os destaques profissionais que ele precisa. O funcionalismo público, né, era vamos dizer assim, um ingresso ou então uma conquista profissional tida como um dos principais focos aí da juventude piauiense, era formar-se e encontrar um bom emprego público como o Banco do Brasil, tá? A sua produção artística, ela não é tão extensa, mas ela é extremamente valorizada pela singeleza de suas produções, tá? Mas, e segundo aí o nosso professor Luiz Romero, os 3 livros, apesar de serem só 3, eles são colocados lado a lado, principalmente com a literatura da geração de 45, com Guimarães Rosa, que tem Guimarães Rosa e Clarice Lispector, os grandes baluartes aí desse grupo. Os livros são Ulisses entre o Amor e a Morte, Rio Subterrâneo e Somos Todos Inocentes. A sua última produção aí em 1971. Então, ele tem um pico de produção e depois ele acaba entrando aí para esse momento de latência, mas sempre trazendo essa contribuição valorosa a respeito disso, tá? O primeiro livro de Jorge Rego de Carvalho é um livro que fala sobre essa trajetória que a gente acabou de contar, dessas famílias que vinham e que se transferiam das cidades interioranas para Teresina, vinham com os filhos, principalmente em idade escolar, e que faz com que a gente possa ter essa representatividade desses vários elementos, tá? Então, é uma narrativa em primeira pessoa, foi escrita por ele aos 19 anos de idade, e muitos acreditam que a gente tem um pouco do Jorge Rego de Carvalho, principalmente desses sentimentos, desses aspectos, vamos dizer assim, relacionados àquilo que seria essa identidade piauiense. O romance trata do personagem principal, né, que tem essa transferência aí de representatividade. Ele sai da cidade de Oeiras, como saiu também o Jorge Rego de Carvalho, e vai para a cidade de Teresina junto com a família, até porque, olha, os ocorridos, né, na cidade de Oeiras foi a morte do pai, né, e a decisão da mãe, que assume o controle da família, de buscar na cidade de Teresina, que é a capital do nosso estado, as melhores condições de formar todos os filhos, que ela herda depois desse fato que marca a infância aí do personagem principal. Então, depois da morte do marido, detentora dessa decisão, ela resolve antecipar e busca nos filhos aí com os filhos essa transferência para a cidade. E aí a gente vai encontrar os 2 espaços, a infância com os seus aspectos singelos, representados pela cidade de Oeiras, e Teresina, essa nova mudança e essa nova fase da vida. Então, Oeiras é a infância, com as suas imagens, com as suas saudades, com essa ingenuidade dentro dessa representação de visão de mundo que o autor tem. Teresina representa essa mudança, essa transformação. Sai a infância com a sua ingenuidade e chega a adolescência e a fase adulta com todas as suas descobertas e conflitos, tá? Então, a gente vai perceber que isso seria algo muito identitário da nossa representação e faz com que a gente possa também discorrer a respeito dessas mudanças
existenciais dentro da nossa vida. O segundo livro, Rio Subterrâneo, é um livro extremamente denso. Seria, dentro daquilo que o professor Luiz Romero Lima fala na sua literatura piauiense, é um livro com mais densidade, né? E uma produção extremamente cautelosa aí do Jorge Rego de Carvalho. Seria compatível com os romances de Clarice Lispector, romances introspectivos, romances em que as personagens trabalham com aquele processo de investigação psicológica, onde a gente vai sondar aí os recantos insondáveis da mente, né? E a gente vai trazer dentro dessa narrativa uma linguagem fortemente marcada por esse intimismo. Segundo o professor Luiz Romero, é a obra principal e mais cuidadosa de sua produção. A sua linguagem poética e de grande força simbólica, né, dificultando a leitura para os menos avisados. O livro foge do convencional, porque mergulha no mundo interior das personagens, enfocando a neurose, o medo, a loucura e a solidão, a morte, o desespero, timidez e a incomunicabilidade. Há aspectos nitidamente relacionados às representações a respeito dessa busca, né, pela compreensão daquilo que a mente muitas vezes resguarda nos seus rios subterrâneos. Tanto é que o título que ele dá à narrativa é uma clara alusão àquilo que muitas vezes você joga para dentro da sua mente, tranca isso nas camadas mais intensas que nós temos, que são o inconsciente e o subconsciente, e faz com que a gente tenha a necessidade de buscar nessa terapia aquilo que seria trazer aí essas memórias e todos esses conflitos através desse resgate de narrativa. O Rio Subterrâneo, segundo Luiz Romero Lima, nosso professor daqui do canal Educação, é um romance autobiográfico, enigmático e labiríntico. É o homem expondo suas amarguras e os seus recônditos mundos. Tanto é que o Jorge Rego de Carvalho, ele trabalhou exatamente com essa, vamos dizer assim, fragmentação. Até porque, se é um livro de sondagem interna, né, nós vamos também ter essa situação inovadora acontecendo. São 6 capítulos desorganizados, a organização dele é fragmentada. Inclusive, eles são capítulos como acontece desde a época de Graciliano Ramos, com Vidas Secas, né? E passa agora por Guimarães Rosa, com seus contos, em que não há uma ordem convencional daquelas tradicionais, a gente lê um capítulo sequenciado a outro. É como se fosse um jogo, né, de encaixes. E nesse jogo de encaixe é preciso você perceber que ele constrói, sim, dentro daquela fragmentação, uma espécie de quebra-cabeças. E aí, para que você possa entender a história passada pelos personagens, é preciso que você encaixe de forma correta nas leituras, cada um aí dentro desse momento. O professor Luiz Romero sugere a vocês a leitura através desse encaixe aí. O primeiro capítulo, chamado Limbo, ele tem que ser lido e após ele você vai para o quarto, O Rosto na Vidraça. Aí você começa a perceber essa ótica mais sistemática das recordações, do fluxo do pensamento, estabelecendo uma ordem mais plausível de interpretação das ações, tá? Aí você volta para o capítulo 2, Mãos e Braços, e terminando esse capítulo 2, siga para o capítulo 5, Passeio a Timon, né? E aí, dentro dessa mudança, você resgata novamente o capítulo 3, cujo título é Oeiras, e finaliza com o capítulo 6, que é o Rio. E aí você vai começar a perceber uma certa ótica acontecendo
dentro da produção do nosso autor, tá? Que já dá para você entender melhor aí dentro dessa possibilidade. O Rio Subterrâneo é um romance enigmático, misterioso, de atmosfera fechada, nebulosa, denso, dilemático, muito parecido com o seu autor, Roger Rego de Carvalho. Era uma pessoa extremamente centrada, era uma figura que apresentava uma austeridade, principalmente comportamental. Foi uma figura muito, categoricamente falando, muito reservada, né? E a gente vai observar que ele deixa transparecer e registra, segundo o professor Luiz Romero, tudo isso nas suas narrativas, em especial na narrativa Rio Subterrâneo. Não repete palavras, sílabas e sons numa mesma página. Olha aí aquela questão do João Cabral de Melo Neto, né? Um método, uma espécie de atribuição, vamos dizer assim, enigmática que ele dá. Foram encontrados cerca de 800 versos decassílabos não intencionais dentro da produção de Rio Subterrâneo. E o último romance que ele escreveu, né, dentro da sua carreira literária, porque o Roger Rego de Carvalho morreu em 2016, tá? Então, foi muito tempo aí em que ele produziu e deixou latente, né, essa sua escrita literária. Como o próprio professor Romero diz, era enigmático. Uma pessoa com tamanha inteligência, aí misteriosamente se calar a produção e esse aspecto sistemático, tá? E tem o último livro, que é Somos Todos Inocentes. Somos Todos Inocentes foi agraciado com o Prêmio Coelho Neto pela Academia Brasileira de Letras em 1972. Um livro lançado em 71, é premiado em 72 e tem também como recursos importantes essa representatividade regional, com toda aquela carga emotiva e pessoal que a gente vai ver que o nosso Roger Rego de Carvalho, o escritor aí de Oeiras, Piauí, né, que tem Oeiras também em outros lugares, e aí a gente vai poder identificar dentro desses aspectos essas possibilidades de encontrarmos toda essa problemática interiorana. Nesse caso do Somos Todos Inocentes, que ele fixa mais na cidade de Oeiras, a gente percebe os comportamentos típicos do nosso Piauí, né? As cidades com as famílias rivais politicamente, né? As picuinhas familiares e amorosas, e muitas vezes os destinos traçados por essa sociedade tradicional, com os seus valores, que muitas vezes não consegue se desvencilhar e se modificar, ou seja, se transformar numa sociedade mais evoluída de pensamento e de comportamentos, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, tá a produção aí do nosso Roger Rego de Carvalho, tá bom? Então, a gente trouxe aqui, ó, duas famílias lá em Rio em Somos Todos Inocentes, os Ribeiros e os Barbosas, estruturam as ações. Um detém o poder, simbolizado pelo sobrado, a outro espera o poder politicamente. Os personagens, Raul, Dulce e Pedrina, são uma tentativa de anulação dos conflitos, principalmente porque são jovens, né, que querem se relacionar de uma forma, vamos dizer assim, adequada às suas idades, que seria a relação amorosa, né? Mas tem como impedimentos aí essas representações de poder. Não há personagem central, as personagens elas se nivelam no mesmo plano de equivalência literária. O autor quer mostrar que somos todos culpados por nossos fracassos e nossas falhas, por não reagirmos a uma sociedade tão cheia de valores e tabus, né? Isso faz com que a gente possa perceber essa realidade. O personagem Raul engravida Pedrina, uma moça pobre da cidade de Oeiras, e, paralelamente, alimentava o namoro com Amparo e Dulce, até porque ele, sendo um dos ribeiros, ele possuía esse comportamento libidinoso, vamos dizer assim,
não condizente com aquilo que se espera dessa sociedade. E o mais interessante, o romance não termina, fica em aberto, deixando essa novidade para a literatura aí do nosso estado, tá bom? Vamos lá para as nossas atividades. Temos atividades, duas não. Nós temos atividades. Título, livro, dedique mais e reclame menos. É o pessoal de Queimada Nova. Eu não vi, foi antes aqui, o pessoal da nossa escola, né? Aqui dentro aqui tá muito pequenininho o chat aqui interno. Bom, vamos lá, vou pedir 2 minutinhos aqui, né? Temos um escritor. Ah, tá bom, o pessoal lá de Queimada Nova. Como é o nome dele? Queimada Nova, Piauí. Dedique mais, reclame menos. O Robson Amorim, ele é aluno aí, é? Parabéns, gente. Olha, não é fácil de viver de literatura, produzir literatura. As pessoas ainda têm muitas barreiras, né, em relação à cultura literária. E é interessante, um ex-aluno, que bom, o pessoal lá de Queimada Nova, uma cidade do Piauí, mostrando que nós piauienses temos uma produção intensa de autores, né? Tivemos o O.G. Rego de Carvalho, temos o Robson Amorim de Queimada Nova, que já publicou o seu livro e que tenha bastante sucesso e reconhecimento dentro da sua cidade, tá? 2 minutinhos aqui para a gente poder responder essa questão, gente. Olha, nessa primeira questão, a gente tem quente era a manhã, em julho, quando meu pai se deitou, as pálpebras baixando, e puro e distante e feliz, encarou o céu e o tempo. Um trecho da obra de Ulisses Entre o Amor e a Morte, né? O texto acima é um capítulo do livro Ulisses Entre o Amor e a Morte, a primeira obra do O.G. Rego de Carvalho, do piauiense O.G. Rego de Carvalho. A partir da leitura, marque a opção correta. O narrador menciona um dia de férias do seu pai na praia. Letra B, o pai da personagem está cansado do sol e resolve se deitar para um breve descanso. Letra C, o pai do personagem estava com muito sono após um longo dia de trabalho ao sol. O narrador narra de forma simbólica a morte de seu pai, tá? Então, quando a gente falou aqui sobre o Ulisses Entre o Amor e a Morte, né, é uma narrativa que recupera a memória afetiva
de Jorge Rego de Carvalho, que também vem morar em Teresina, depois da morte do pai, quando a mãe decide buscar na capital aí um estudo de melhor qualidade aos seus filhos, tá? E aí ele reconstrói essa imagem da partida do pai, da morte do pai, poeticamente, né? Puro e distante e feliz, encarou o céu e o tempo, né? Constrói um eufemismo para poder narrar de forma simbólica a morte do seu pai. Alternativa correta. Vixe, Maria, cadê aqui? Nossa, mãe. Alternativa correta, alternativa letra D. Aqui, gente, ó. A gente vai poder identificar aqui dentro desses espaços relacionados, tá? Então, a gente vai poder analisar aí esse processo de construção da produção de Jorge Rego de Carvalho. Gente, olha, nosso autor, Jorge Rego de Carvalho, o nosso autor de literatura modernista, né, que se enquadraria dentro da geração de 45, que se enquadra, né, se enquadraria não, ele se enquadra dentro da geração de 45, assim como fez também o nosso representante, os representantes nacionais Graciliano, João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, né, no caso Guimarães Rosa e a Clarice Lispector como escritores, né, prosadores, assim como o Jorge Rego de Carvalho. Trazem uma narrativa, eles três, né? Uma narrativa introspectiva de investigação psicológica, de fluxo do pensamento, de resgate dessas memórias. E no caso específico do Jorge Rego de Carvalho, existe esse apelo da nossa literatura, dessa representatividade de um universo regional, em que esse autor repercute de forma aí bastante singela esses olhares, essas identidades que a gente constrói em relação ao nosso Estado. Então, é muito importante a gente ter acesso aí à literatura que foque esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós trouxemos o modernismo no Brasil, trouxemos o modernismo no Piauí, geração de 45, o exemplo de prosa introspectiva de hoje foi a prosa de Jorge Rego de Carvalho, esse ilustre e brilhante escritor da cidade de Oeiras, que nos representa com dignidade e muita na literatura brasileira, tá bom? Chega ao fim a nossa aula de literatura, me despeço desejando a vocês uma ótima semana, boas aulas durante aí a semana aqui no canal Educação. A gente volta na próxima segunda, gente. A todos também boa eleição e a gente volta na próxima semana, tá bom? Abraço a todos e até mais, gente.